Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Estamos nesse grupo de estudo de introdução à filosofia, buscando aprender e conhecer mais sobre a filosofia, ter noções das bases que são importantes para que a gente possa desenvolver o conhecimento. E você é nosso convidado a buscar saber mais, conhecer mais. Tamo junto. O GENEFIL, Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia. Se você não conhece o GENEFIL, entre em contato. Entre em contato e saiba mais. O Instagram do GENEFIL é genefil_oficial. Você que está nos assistindo pelo YouTube, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal, compartilha e nos ajude a divulgar o conhecimento e a filosofia para mais pessoas. Pessoal, então vamos terminar o nosso estudo de introdução à filosofia sobre filosofia medieval. Qualquer dúvida, fique à vontade para ligar o áudio e falar. E qualquer dúvida posterior, você que está assistindo esse vídeo, pode entrar em contato, tá bom? A gente viu um pouco sobre a primeira parte da filosofia medieval, período patrístico, com a ênfase em Tomás de Aquino, e agora a gente vai estar vendo sobre o segundo período da filosofia medieval, que é a escolástica, com ênfase em Tomás de Aquino. E a gente vai falar um pouco também sobre Guilherme de Ockham. Ele é meio que um precursor dos modernos, ele está ali no final da Idade Média. Sobre a escolástica, o personagem principal desse período é Tomás de Aquino, e a escolástica é um método de ensino e do pensamento crítico. Isso já vinha acontecendo, e no período medieval, onde a fé e a religião estão muito em altas, a filosofia continua existindo e ela vem impulsionando a reflexão acerca da fé. E essa reflexão acerca da fé no período escolástico vai ser com ênfase na filosofia de Aristóteles. E esse período escolástico é um período muito marcante pelo aparecimento e a criação das universidades. E essa ideia do pensamento crítico, para você tentar entender a fé, é um precursor para que a filosofia continuasse existindo nesse período. A escolástica tem como base o conhecimento, conciliando, assim como na patrística, buscando conciliar a fé e a razão, a harmonia entre eles. E ela vai buscar isso por meio da busca do conhecimento. E esse conhecimento na escolástica vai cada vez mais se desdobrar para o fortalecimento da ciência. E a gente vai estar vendo isso no decorrer aqui. Em relação às universidades, as universidades estavam ligadas à igreja e elas tinham 3 cursos básicos, que era a teologia, o direito e a medicina, que era o tripé de movimentação daquela época. Os conteúdos estavam ligados ao trivium e o quadrivium. O trivium e o quadrivium já existiam antes, não é exclusivo do período escolástico, mas ele é mais evidenciado nesse período, sobretudo com o aparecimento das universidades que vão estar usando o trivium e quadrivium como seu conteúdo básico. O trivium, tanto o trivium como o quadrivium, está muito ligado a essa ciência do logos, né, da razão, do ser, da palavra. E o trivium em si está ligado a 3, vamos colocar como disciplinas, né, que é gramática, retórica e dialética. E o quadrivium está ligado à astronomia, música, aritmética e geometria.
essas 7 áreas vai envolver o que diz respeito ao conhecimento da época, ao desenvolvimento da razão, do intelecto, e vai ser usado como um mecanismo para se chegar ao conhecimento da realidade, da verdade, dos fatos. Entrando em Tomás de Aquino, essa foto é uma foto que ilustra Tomás de Aquino com as escrituras, de um lado Platão, do outro lado Aristóteles, e ao chão um herege. Isso mostra um pouco que, embora na escolástica a ênfase seja Aristóteles, Platão continua sendo uma base também para a escolástica, embora os princípios de Aristóteles vão estar mais em evidência. E essa questão do combate às heresias e aquilo que depõe contra a religião e contra a fé continua vigente nessa época. Tomás de Aquino era católico, dominicano e da Ordem dos Pregadores, era um frade. A ênfase de Tomás de Aquino está muito ligado à teologia, essa mistura da teologia com a filosofia. E como a fé dele era algo muito forte e muito pulsante, ele vai buscar meios para entender e conhecer cada vez mais o que diz respeito à sua fé. E inclui na sua fé a criação, as obras da criação. O mundo a qual ele vive faz parte para ele do que Deus criou. Então, buscar entender o mundo ajuda a entender quem é Deus e buscar entender a realidade. Essa busca de tentar entender o mundo, de buscar entender a realidade, já é antiga. Isso já existia antes dos pré-socráticos. Nos pré-socráticos a gente vai ver essa ênfase em buscar entender o cosmos, a ordem das coisas, como tudo está interrelacionado. A gente vai ver a questão do arqué, né, como isso é buscado. Depois a gente vai ver a questão da filosofia mais voltada para entender o homem, para entender a sociedade, para buscar entender o meio no qual o homem está inserido de uma maneira mais tangente. E aí depois a gente vai no período helenístico, onde a gente vai ver essa questão do desenvolvimento interno do homem, e agora no período medieval a gente vê essa ligação muito forte com o sobrenatural, com o transcendente. E Tomás de Aquino vai buscar a filosofia como um meio, como uma ferramenta para buscar entender e compreender. Passou um carro aqui. E Tomás de Aquino vai buscar a filosofia como um meio, como um terreno para buscar entender melhor Deus e a realidade na qual Deus criou. Tomás de Aquino, ele nasceu em 1221 e faleceu em 1275. Ele nasceu em Castelo de Roccasecca, Sicília, na Itália. Morreu com 53 anos. E a ênfase da obra de Tomás de Aquino é essa harmonização entre fé e filosofia. Ele buscando mostrar que são complementares e não contrárias ou antagônicas. A formação educacional dele, ele estudou na Universidade de Paris, ele era muito calado, chegou a ser chamado por alguns colegas de classe de boi mudo, mas era muito inteligente e teve uma educação dominicana, e o frade Alberto Magno, e também filósofo, foi um dos seus mentores.
a perspicácia dele, a maneira como ele falava, como ele desenvolvia as coisas, as apresentações dele, fez com que ele começasse a se destacar desde muito cedo. E isso levou ele para a Universidade de Paris, levou ele a buscar caminhar e se dedicar para essa área do conhecimento e voltado, sobretudo, para teologia e filosofia. Ele é muito conhecido pelas provas da existência de Deus, também conhecido como as 5 vias, que é o primeiro motor, a causa eficiente, o ser necessário, os seres possíveis, os graus de perfeição e o governo supremo. Havia uma necessidade ou uma busca, o ser humano busca conhecer. E como a ênfase era Deus, buscar conhecer a Deus, quem Deus é, era algo muito importante naquela época. E Aristóteles já tinha teorizado sobre a ideia do primeiro motor, né? Um motor, algo que não se move, que dá movimento a todas as outras coisas. E Tomás de Aquino vai desenvolver essa teoria de Aristóteles e vai buscar entender, por meio da razão, explicação para a existência de Deus. E o que é esse motor imóvel? Há a ideia de que o mundo é movimento, de que tudo está em movimento e transformação, é muito forte e é muito grande. E a gente vê isso com muita ênfase em Heráclito. E esse primeiro motor, né, se a gente existe e a gente está vivendo, o coração está batendo, a gente está se movimentando, e mesmo para Parmênides, que fala da imutabilidade do ser, mas esse ser, ele está em ação, ele está em efetivação do mundo. Então, a ideia de que o mundo é movimento, assim como todas as coisas estão em movimento, é muito forte. Mas se tudo está em movimento e uma coisa está gerando movimento à outra, ou é base para que a outra se movimente, Tomás de Aquino começa a elaborar a ideia iniciada por Aristóteles de que deve haver algo que deu origem ao movimento inicial. E esse ser que não é movido, mas que move, ou é a base, a causa do movimento de todas as coisas, a origem, que é também chamado de o motor imóvel, ou o primeiro motor, é chamado de Deus. A explicação para Deus, né? O Deus que dá origem às coisas, o Deus criador, o Deus que forma o movimento das coisas. Na ciência moderna, fala-se muito do Big Bang, né? Da explosão, que a partir disso tudo começou a se movimentar, ou pelo menos a partir disso, muito se explica do que diz respeito ao movimento do mundo, do universo, das coisas. Essa ideia do universo está em processo de expansão, de degeneração, há muita explicação relacionada a isso. Buscando fazer isso de uma maneira científica, embora o Big Bang acaba sendo de certa forma, uma especulação também, porque não se sabe ao certo, né, como que surgiu as coisas. Há teorias, há ideias, há suposições acerca disso. E ele disse a primeira via, né, que é a questão do primeiro motor, né, do movimento das coisas, que traz a necessidade de algo
que gera o movimento inicial para que todas as coisas aconteçam. E a segunda causa, ou a segunda via, seria a causa eficiente. Segundo essa concepção, o mundo está regido por causa e efeito. E se há essa ideia de causa e consequência, ou causa e efeito, dá ao entendimento em relação à questão do próprio movimento, gerando outros movimentos. Dá-se a ideia de qual a primeira causa para que os efeitos se sucedessem e que fosse base para as outras causas. E ele vai dizer que essa causa eficiente, é Deus. E ele vai falar também sobre o ser necessário e os seres possíveis, dentro dessa mesma linha, né? Que a razão pressupõe a necessidade de um ser primeiro, de um ser necessário para que exista os seres possíveis, pela ideia de que as coisas não vêm do nada, né? E por isso essa realidade contingencial, né, que está ligado a ser possível ou não, depende de um ser necessário, que dá condição, né, condição de possibilidade. Existe a ideia de que da harmonia das coisas, da existência das coisas, mas que o mundo e a realidade é um mundo possível, mas ele não é primário ou necessário, como se ele tivesse sido criado por si próprio. E por isso, essa questão de ser necessário e ser possível foi usado para falar sobre a ideia de Deus. Quiserem falar, complementar, dar uma outra perspectiva, fiquem à vontade, tá bom? Sobre os graus de perfeição, é uma outra via usada por Tomás de Aquino, e esse grau de perfeição ele vai falar muito sobre essa questão de, para eu dizer que algo é bonito ou feio, é bom ou ruim, essas ideias, elas dependem de um referente. As comparações e as constatações, né, que vai de algo que tende para um mínimo e que tende para um máximo, é necessário que haja um parâmetro anterior para que eu possa comparar isso, segundo eles. E por isso esse grau, a existência de graus de perfeição demonstra, é prova para Tomás de Aquino da existência de um referente, e esse referente é Deus. E ele vai falar também sobre o governo supremo. E isso é muito falado lá no Cosmos, né? A questão de ordem, a questão do universo, ser organizado. E essa ordem passa a ideia de que há um organizador. Se tudo está organizado, passa essa ideia de que alguém organizou isso, de que essa ordem não seria uma ordem aleatória. E isso está muito ligado a essa questão de finalidade, de que não é em vão, não é aleatório como as coisas estão. Porque a ordem vai falar de sequência, de hierarquia, a finalidade vai falar de razão de ser, de motivo, e isso está relacionado ao cosmos e a essa teoria do finalismo das coisas. E esse governo supremo pressupõe que há alguém organizando, ou que houve um organizador para que todas as coisas pudessem funcionar desse jeito. E isso, para Tomás de Aquino, também é uma prova da existência de Deus. Tomás de Aquino vai desenvolver muito essa questão e trabalhar muito teorias e conceitos relacionados ao ente e à essência.
o ser e o ato. Até hoje, isso é desafiante, falar sobre essas coisas, né? Uma mistura de metafísica com física, né? De algo que transcende e, ao mesmo tempo, algo que é imanente. E isso vai lembrar um pouco a questão de Platão, com o mundo das ideias, né? E o mundo físico. Isso vai lembrar um pouco Aristóteles com a questão do empirismo e a sensibilidade para perceber essa realidade. E a gente vai ver isso. Tanto é que na Idade Média, sobretudo nesse período que é escolástica, há uma inter-relação muito grande entre a filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles. O transcendental também é muito é um ponto de destaque, né, para Tomás de Aquino, sobre essa questão do uno, da unidade e essa questão do que seja bom. E isso vai estar muito ligado à religião e à fé, que busca conhecer a verdade, que busca entender como as coisas são de fato. E aí o humano e a ideia de mal vai ser muito enfatizado nesse processo, para que seja feito comparações ou como ponto para que possa ser, para que a fé e a razão meio que se interrelacionem, né, em relação ao que diz respeito ao ser humano. E esse humano é um ser, tem uma natureza racional, embora tenha a natureza instintiva também, e a própria capacidade do ser de conhecer. E isso é uma característica muito marcante, né? A capacidade que o homem tem para conhecer, para aprender e para buscar entender as coisas. E o mal tem uma ênfase, né, com muito destaque na filosofia medieval, porque a questão da religião e da fé está muito ligado a essa guerra do bem contra o mal. E a gente já falou no encontro passado essa ideia do mal ser ausência de bem, de um texto supostamente falado de Einstein. E essa ideia do que é verdade, da unicidade de todas as coisas, do que é bom, né, do que é a questão da virtude, da arete, que é muito desenvolvida pelos filósofos antigos, e essa questão da humanidade, o transcendente que te leva para o bem, e essa questão do mal. E isso vai ter uma relação com a questão de salvação e de pecado, né? de amor e, ao mesmo tempo, de justiça, do que seja realmente verdadeiro e do que seja mentira, do que seja engano. Estudo, a religião é a base nesse período. E a ideia entre o bem e o mal, esse dualismo vai ter uma ênfase muito grande. E a filosofia vai trabalhar muito nessas perspectivas. Lembra quando a gente falou de Santo Agostinho, dele falar sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens? E a cidade de Deus fala de algo transcendente, algo puro, algo bom, e que remete para a ideia do mundo das ideias de Platão. E a cidade dos homens remete para esse plano material, né? E que traz muito essa ideia de algo mal, de algo ruim, remete para a ideia de pecado.
E essa concepção de que o ser humano está envelhecendo, está morrendo, passa essa ideia de um mundo que perece, de um mundo que acaba, de um mundo que é transitório. E isso vai ser um pano de fundo e um contexto para que tanto a fé possa ser entendida, como para que a filosofia possa ser desenvolvida. Inclusive porque esse dualismo já existia bem antes desse período. O dualismo em relação ao ser e o não ser, o contraditório, o oposto. Tomás de Aquino vai falar muito sobre direito também, né? O direito natural, o direito positivo, a ideia de justiça, a ideia de direitos e deveres humanos, assuntos que vão ser muito desenvolvidos mais na frente, inclusive por Kant. Isso já era tratado desde os primórdios da filosofia. Pensando sobre o legado dele, a ênfase é a teologia, sua obra principal de maior destaque é a Suma Teológica, e ele vai deixar um legado muito grande para a filosofia e para o direito. As contribuições, né? A filosofia ela vai passando pelas áreas da vida e do que diz respeito ao homem, e a aplicação dela no contexto de realidade vai deixando o seu legado. E a gente vê esse legado em Tomás de Aquino em relação ao papel da filosofia diante daquilo que ele vivia, diante daquilo que ele acreditava e diante da realidade a qual ele estava inserido. Colocar a filosofia sobre isso é buscar ampliar a visão e estender possibilidades em relação ao aquilo que é ou aquilo que pode ser. Tem uma frase dele que diz assim: sei que devo a Deus, como principal dever de minha vida, que cada palavra minha e cada sentido meu falem dele. E ele buscava falar de Deus buscando entender e compreender tanto ele como as outras pessoas, como a realidade, como não só reflexo, mas próprio ato da criação de Deus. E ele dizia também: é necessário recorrer à razão a qual todos devem assentir. E a gente vê aqui uma ligação, né, em relação à fé e em relação ao conhecimento, à razão, à filosofia. E eu queria que a gente falasse um pouco também sobre Guilherme de Ockham. Ele já está nessa parte bem final da escolástica e alguns vão colocá-lo como já um precursor dos modernos, pelas ideias e aquilo que ele desenvolveu. Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham está no fim do período da escolástica, é conhecido como um dos precursores do período moderno, da filosofia moderna. Guilherme de Ockham, ele nasceu em 1287, morreu em 1347. Era um frade franciscano, representante da escola nominalista, e é muito conhecido essa expressão, navalha de Ockham. A gente vai falar um pouco sobre ela. O que seria essa navalha de Ockham? A navalha de Ockham é um termo, uma teoria desenvolvida por Guilherme de Ockham, que busca dar parâmetros para que se possa entender melhor ou com mais facilidade a realidade. E ela tem como base a ontologia, né, que busca dizer o que é a coisa, que busca, que é precursor
para o entendimento do que seja verdade e da realidade, de certa forma, propriamente dita, e ele buscava, com essa teoria da navalha de Ockham, descomplicar e simplificar não só o conhecimento, mas e não só a ideia da realidade, mas fazer com que o meio para que eu chegasse para ela não fosse um meio mais complicado, mais difícil, mas que fosse um meio que me favorecesse ao entendimento. E por isso, a navalha de Ockham está muito relacionada a você não partir de uma teoria da conspiração, ou não partir de um sistema complexo, mas você buscar ver a simplicidade das coisas e que isso seja o ponto de partida. E faz muito sentido. Por exemplo, quando a gente, na questão de ir para a escola e de buscar aprender, a gente não começa do mais complexo, a gente começa do mais simples. E, no geral, esse mais simples é a base para os outros conceitos mais elaborados que virão. E buscar entender a realidade de modo inicial, com base no que é mais simples, do que é mais comum, mais elementar, é motivo de sabedoria, né? É colocado como sabedoria, como inteligência para o entendimento, né? Do que é as coisas, da verdade, da realidade, né? Dos acontecimentos. E a navalha de Ockham, ela parte de uma premissa, tanto porque Guilherme de Ockham era religioso, era frade, e a premissa é a premissa de fé, que Deus é um Deus onipotente. Se Deus é um Deus onipotente, a relação entre Deus e o humano está num nível elevado e que muita coisa está para além do conhecimento humano, porque Deus é onipotente, o humano não é onipotente. Então, como um ser que não é onipotente vai poder entender um ser que é onipotente? Para Guilherme de Ockham, isso é contraditório. Então, a ênfase para ele, a ênfase não deveria estar nisso. A ênfase não é em relação a querer entender ou conceituar um Deus que é onipotente, mas em buscar entender a realidade como acontecimento, né? Enquanto funcionamento. A ênfase dele é nisso. E a navalha de Ockham vai ser usada para entender essa condição, né? Esse processo, que é o acontecimento, que é a realidade propriamente dita. Como ela funciona, qual o caminho que ela segue. E ele foi perseguido, porque ele foi considerado um herege, como alguém que escreve contra a teocracia, mas ele foi precursor da liberdade de expressão, você poder ter essa liberdade para falar as coisas, embora ele fosse um homem considerado um homem de fé, um homem religioso, por considerar Deus tão transcendente e tão acima dos homens, ele via muito Deus como algo inacessível para o homem, e que a ênfase do homem não deveria estar em explicar Deus, mas sim em buscar explicar a sua própria realidade, né? O próprio meio onde o homem está colocado e em relação ao próprio homem em si também. E ele, para não ser morto, porque foi denunciado como herege, ele recebeu o abrigo de um imperador,
germânico. Lembra um pouco a história do protestantismo, né, de Martinho Lutero, que recebeu abrigo também. A gente falou que ele era da escola nominalista. O que seria a escola nominalista? Há uma. Entender a realidade é colocado em duas vertentes, em relação ao que seja particular e em relação ao que seja universal. Os particulares diz respeito a algo que existe de fato e tem uma base real e verdadeira. Real e verdadeira entre aspas, porque real e verdadeira para essa fase, para esse momento, como é interpretado, porque há filósofos que pensam diferente. Aquilo que é universal é colocado como algo que não existe de fato. É apenas um nome dado às propriedades, tipos e relações, como o ser humano. O humano é um nome que remete a algo que é universal, que diz respeito a todos os homens. Mas o humano, como uma pessoa individual, não existe. O que vai existir, o humano é o universal que dá o nome humano, é uma referência de critério para explicar os particulares humanos, os indivíduos humanos. E essa separação de particular e de universal, vai haver uma corrente nesse período medieval relacionado a isso e buscar entender melhor, né, o que seja universal e o que seja particular. Até hoje, a busca desse entendimento e a correlação, as interrelações, as referências e as inferências relacionadas a isso ainda é muito forte. E a gente estava falando da questão de que ele era adepto da escola nominalista, né? Que fazia essa separação entre universal e particular. O universal é aquilo que não existe de fato, mas é apenas uma referência, né? uma maneira de se explicar uma categoria, uma propriedade, um tipo, uma relação. E os particulares é o que tem existência de fato e tem uma base no que seja real e verdadeiro, segundo o entendimento deles naquela época. Nesse sentido, é muito conhecida a ideia da navalha de Ockham, e ela vai ser conhecida também como economia da razão ou lei da parcimônia, e a ênfase nela é na simplicidade. A ideia dele não é complicar, mas é simplificar. Tem uns que falam, alguns brincam, né? Se eu posso complicar, para que eu vou simplificar? Mas a ideia dele é justamente fazer o contrário, né? Vamos começar pelo mais simples, pelo mais elementar, por isso ele vai buscar nessa navalha aquilo que corta e ele vai buscar tirar aquilo que... Passou um carro aqui bem... E essa navalha diz respeito àquilo que corta, e ele vai buscar tirar aquilo que é desnecessário ou que não é fundamental para o entendimento inicial. Pensando um pouco sobre a navalha de Ockham, a gente pode entender o seguinte: ela está muito ligada ao entendimento do que é as coisas. E o que é as coisas faz parte do que é as coisas, o que é o ser. E ela vai regular essa necessidade, o que eu preciso para entender o que é a coisa, o que é o ser, o que é a realidade. E por isso ela vai buscar fazer o que os filósofos já fazem de modo geral, que é questionar, que é refletir a respeito, e ela vai
E isso vai ter uma relação muito peculiar com causa e consequência. Até que ponto as coisas são causa e consequência? E ele vai fazer um paralelo entre causalidade e correlação. E vai dizer que, no fundo, não, o ser humano, segundo ele, não pode entender com uma certa clareza se algo é causa ou se algo é correlação. Porque uma coisa acontece depois da outra não necessariamente é causa. Às vezes é só uma correlação de fatos que se seguem. E aí ele vai trabalhar um pouco nisso para fazer esse questionamento e buscando trabalhar isso tudo como ideia para simplificar a busca do entendimento, né? Porque se algo é novo, imagina para uma criança ter que aprender, né? Aprender matemática. Se você já vai começar com teorema de Bhaskara, com integral e derivada para uma criança, não faz sentido. Você tem que começar com aquilo que é bem elementar, com aquilo que é bem básico. E por isso ele questionar causa e consequência para ele vai fazer parte desse processo do que pode ou não ser cortado para que as coisas fiquem mais simples. E ele vai questionar também a questão de finalidade. Ele vai questionar causalidade e ele vai questionar finalidade. E isso vai... Ele continua tendo fé, continua sendo religioso, mas isso vai irritar muito do período, por causa do período, nesse período medieval. Então, assim, ele vai acabar fazendo muitos, de certa forma, muitos inimigos por pensar desse jeito. Agora, imagina, ele inclusive vai ser chamado de herege, né? Por ele questionar essas coisas e buscar pensar que pode ser diferente disso. Inclusive, ele vai questionar a própria metafísica. E veja como essas coisas de causa e consequência, de um fim para as coisas, a ideia da metafísica, isso tudo tem um valor muito grande para a religião, para a fé e para a teologia. E como ele toca nessas coisas, mostrando que pode ser diferente, ele teve que conseguir abrigo para ele não morrer, por ter sido considerado um herege. Mas ele estava pensando e refletindo e buscando ver maneiras diferentes. E ele continuava sendo, né, uma pessoa religiosa e de fé e crendo em Deus. Mas isso tudo começa a ser a formação daquilo que vai ser base para o período moderno, para a filosofia moderna. E a ênfase dele, isso vai ser ênfase para a ciência, que a ciência moderna busca entender o processo, né, o como. E a ciência antiga busca entender o que é. Veja que ele está olhando uma perspectiva diferente. Ele não, em momento nenhum, ele nega a existência de Deus, ele nega a sua fé. Mas ele coloca Deus tão acima e ele começa a ver o que de fato ele tem acesso e ele tem controle. E ele vê nesse controle que ele pode buscar entender o processo da realização das coisas, mas não entender o que de fato é a coisa, que seria a ontologia, né? E aí esse como é base para a ciência e é muito utilizado, né, na filosofia moderna. Assim. E isso tudo, inclusive o próprio Aristóteles, que tem uma ênfase muito grande nesse período escolástico e fala muito das categorias, ele vai cortar com a navalha de Ockham 8 das categorias de Aristóteles, como se essas 8 fossem, de certa forma,
desnecessárias. Não desnecessárias no sentido de não ter valor, mas desnecessária no sentido de ser pré-requisito para esse entendimento basilar, inicial, e que permite uma abertura para uma ideia do todo, sabe? E aí ele vai restringir as categorias para duas, que é substância e qualidade, chegando a restringir ainda mais e tirar a substância e deixar só a qualidade, por substância ser algo muito ligado à abstração. Ele, ele quer se aproximar o máximo possível daquilo que é tangente, daquilo que é imanente e daquilo que a razão me permite atingir, né? Nesse contato imediato, assim, que desse contato imediato vai se derivar várias outras coisas. Mas ele não quer que aquilo que vai se derivar desse momento, desse entendimento inicial, seja colocado como regra para que as coisas possam ser entendidas, porque, segundo ele, ao invés disso facilitar, vai complicar. Então, essas frases dele que diz assim: as entidades não devem ser multiplicadas sem necessidades. Você não parte de uma teoria complexa, a não ser que seja necessário para o entendimento de algo, mas sem necessidade ele não vê razão de se fazer isso. E a pluralidade não deve ser postulada sem necessidade. Ele lembra muito essa ideia, aqui só fazendo uma correlação, dessa ideia minimalista, né, de buscar a simplicidade, de buscar o minimalismo. Talvez de uma forma embrionária a gente vê isso sendo trabalhado aqui, assim como essa ênfase no processo. Deixa eu só desligar aqui que está chamando. No geral, é isso. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre filosofia moderna. Eu vou sair daqui para a gente poder conversar. Para a gente poder conversar um pouco mais. O que vocês acham da... Aqui a Emily falou, caramba, que massa, eu acho interessante, assim. A navalha de Ockham é muito interessante, Tomás de Aquino é muito interessante, a gente vê Agostinho também, como ele foi importante nessa época, né, para que a filosofia refletisse diante desse meio e desse contexto, que era o meio e o contexto religioso, mostrando que ela transpassa toda essa malha da vida e dos relacionamentos, dos acontecimentos humanos. E o que vocês acham? O que vocês acham da filosofia medieval? O que vocês acharam do que foi falado? Tem muito mais. Pode falar, Emily, fica à vontade. Bom dia, gente. Perdão aqui pela minha voz um pouquinho fanha, mas eu tô com bastante alergia hoje. Eu achei muito massa e é uma coisa que, por exemplo, a navalha de Ockham, eu achei um conceito essencial e é coisa que eu não estudei em história da filosofia medieval. Olha só que coisa. É um conceito que eu achei assim primordial, inclusive, se for aplicado até mesmo nos dias de hoje para qualquer coisa, né? Você sempre iniciar pelo mais simples e aí sim ir analisando todas as possibilidades. Mas não estudei isso em história da filosofia antiga. Antiga não, medieval. Eu já estou na moderna, mas não passamos por Guilherme de Ockham. E aí foi muito legal conhecer esse autor, eu vou pesquisar mais sobre isso. Sim, ele é um dos expoentes nessa ponte entre o medieval e o moderno. E é interessante a gente buscar ver isso, assim,
Isso pode facilitar muito a gente, inclusive nos estudos, a gente buscar simplificar as coisas. Tem um pensador, eu não lembro o nome dele agora. Não lembro agora, mas depois, quando lembrar, eu falo. Ele falava muito sobre essa questão de que uma das comprovações de que você tinha entendido algo é você ser capaz de explicar aquilo de uma maneira simples e fácil de entendimento para um leigo, para as outras pessoas entenderem. Se você diz que sabe algo, mas você tem dificuldade de explicar aquilo de uma maneira simples, então tem uma grande chance de que você não saiba bem ou de que você não domine bem aquele conteúdo. Eu sei que tem a ideia de que tem gente que sabe muito, mas não sabe passar. Mas quando você sabe passar, é como se o domínio que você tivesse do conhecimento fosse tão grande que você consegue passar a mensagem para ouvintes diferentes, seja para uma criança, seja para um adolescente, seja para um adulto, seja para um idoso. E esse é um exercício muito interessante de fazer. Por exemplo, eu preciso dominar um assunto. E esse assunto eu quero dominar ele. Se imaginar ou se simular falando esse assunto para perspectivas de realidades diferentes e às vezes contextualizando com aquelas realidades, tanto do universo do infantil, do adolescente, do jovem, do idoso, de realidades de vida diferentes. E isso é algo que vai estimular o cérebro a criar conexões e às vezes se questionar se realmente entendeu aquilo. E esse questionamento vai levar o cérebro a buscar mais respostas, e isso vai fazer com que o seu conhecimento tenha muito mais chance de ser consolidado. E isso é bem interessante, assim. E observa, se alguém quiser falar mais sobre a filosofia medieval, fique à vontade, e a gente vê um pouquinho, fazendo um resumo rápido, nessa sequência histórica, né? A presença da filosofia no caminhar humano no decorrer da história. Isso é bem interessante. Lembra lá dos pré-socráticos? A gente vê a filosofia meio que tomando uma forma, uma realidade, sendo, eu ia dizer, intervindo na realidade, mas é a realidade meio que sendo o meio para que ela possa existir, no sentido de que para que ela possa mostrar a sua utilidade, né? Ou ela possa servir, porque independente do contexto que eu estiver, se eu busco adquirir conhecimento e esse conhecimento me capacita, é como se eu saísse melhor de uma situação. E aí eu volto a falar do Viktor Frankl, né, que é um psicólogo e psiquiatra que teve no campo de concentração nazista. E ele fala um pouco sobre como ele teve que lidar com aquela situação para ele conseguir não só sobreviver, mas conseguir não ser refém daquele sistema externo. Então ele tinha que olhar muito para si. Ele tinha que olhar para dentro para ele não ser refém daquilo que era de fora, porque havia algo dentro dele que continuava livre. Ele tinha uma liberdade interna
que era maior e mais forte do que a prisão externa que ele estava, e ele precisava saber usar essa liberdade interna para não ser vencido pelo sistema exterior, que era opressivo, que poderia matá-lo, assim como matou vários companheiros dele. E aí a gente vê essa questão de você poder usar a filosofia e o conhecimento para o seu bem e para o bem do próximo. Nos pré-socráticos tinha muito essa busca pelo arqué, né, o fundamento das coisas, né, a origem no sentido do que fundamenta a realidade. Aí depois a gente vê Platão desenvolvendo, né, o mundo das ideias, o mundo sensível. A gente vê Aristóteles com as categorias. Nesse contexto todo a gente vê Sócrates, com a questão do questionamento, da dialética, a gente vê os sofistas. No período medieval, a gente vê essa inter-relação. Se para os pré-socráticos a ênfase estava muito nessa inter-relação do conhecimento com o cosmos, no período para Platão estava muito nessa dualidade, nessa relação do homem em relação a meio que coexistir em duas realidades, né? O homem vê, o homem percebe, mas o homem também tem uma razão e uma ideia. E há coisas que ele pode pensar para além do físico dele. E aí a gente vê depois Aristóteles, né, categorizando e buscando colocar o conhecimento de uma maneira bem sistemática e trazendo novas concepções, novas perspectivas. E no período medieval, que é esse período muito relacionado à religião, inclusive tem vários outros filósofos que não... A gente quis trazer os principais, né, que é Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e trazer um que mostra que foi um precursor para os modernos, mas que ainda estava no período medieval e com a questão da fé e da religião muito presente nele, mas ele vendo essa realidade das coisas, inclusive sendo julgado e criticado por isso. E eu fico pensando que não vai ser diferente na nossa realidade, porque qualquer pessoa que questione o sistema, hoje a gente está no período na época do cancelamento, né? Então, assim, é muito fácil as pessoas seguirem um efeito manada. E aí a gente vê que parece que muita coisa é parecido, né? Se parece com a realidade dos antigos, dos pré-socráticos, dos medievos. Depois a gente vai ver que o contemporâneo vai parecer, muita coisa vai parecer com a questão dos modernos. E isso, a gente pode aprender muito com isso, não só para a gente questionar a nossa vida, a nossa realidade, os nossos posicionamentos, mas também para a gente poder aprender, né? Porque tem muita coisa que a gente não precisa inventar a roda novamente. Né? Dá para a gente aprender com o que já foi feito e, às vezes, complementar, e, às vezes, trazer um conhecimento novo em relação a essas coisas. O principal para esse fechamento, eu diria que é a filosofia. Ela tem esse poder de buscar adequar e preparar a gente melhor para desafios diversos, né? Para os desafios de cada momento. E isso é algo que tem me chamado a atenção até aqui. Eu queria ver com vocês assim, o que tem chamado a atenção de vocês desde os pré-socráticos ou até anterior a eles, né? Que era aquele período dos mitos.
até esse momento, assim, o que fica de lição, de aprendizado? O que vocês acham? O que chamou a atenção? O que foi algo que trouxe um ensinamento para vocês ou fortaleceu algo que talvez vocês já estavam pensando ou já tinha? Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Acho que uma coisa que é certa é que, independente da época, todo mundo que for questionador vai ser perseguido. E é uma coisa que a gente vê desde os antigos até atualmente. Você não pode questionar, você não pode perguntar sobre. Não, a partir do momento que você faz isso, você já é visto com maus olhos. E esse vai ser a nossa, essa vai ser a nossa sina, né, pela eternidade. Infelizmente, quem estuda filosofia está fadado a isso. É porque como você questiona, muitas vezes você é colocado, você é visto como o do contra, né? Mas não necessariamente é o do contra. É esse processo dialético, né? De tese, antitese e síntese, né? E isso é muito importante, tanto para a evolução como para o desenvolvimento humano, individual e coletivo da humanidade. É bem interessante, assim. E tem muita coisa interessante também para frente também, assim, das coisas que virão, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. E a ideia é daqui 15 dias a gente voltar para a questão dos modernos. A gente já está 19 de outubro hoje, a gente tem esse pedacinho de outubro, novembro, e a gente termina no começo de dezembro, né? Menos de 2 meses. A gente vai se falando então lá pelo WhatsApp, e qualquer dúvida pode falar lá pelo grupo do WhatsApp ou mandar mensagem no privado também. E a gente vai conversando, tá bom? Foi muito bom estar com vocês aqui. A gente está refletindo um pouco mais sobre isso e a gente vai se falando. Quem tiver alguma dúvida ou quiser complementar alguma coisa também, tá aberto. Ok, tudo bem. Então, até mais, gente. Bom restante de sábado para vocês e bom final de semana e a gente vai se falando. Até mais, um abraço. Vou tentar disponibilizar esse vídeo essa semana, porque aí já fecha tudo para quem precisar assistir. Vou pôr lá no grupo para a gente tentar ver se todo mundo que precisar assistir tem a disponibilidade para a gente começar os modernos com essa visão bem geral, né? Dos pré-socráticos até os medievais. Um abraço para vocês e a gente vai se falando. Até mais.